Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com cada uma de vocês. Hoje nós vamos ler um texto um pouquinho grande, mas vale a pena ler, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem ver os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois, até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Essa leitura é maravilhosa. O apóstolo Paulo estava aqui falando dos judeus, da antiga aliança, da época em que em que Deus tirou o povo de Israel da escravidão, e que quando Moisés ia falar com Deus, vinha sobre Moisés uma luz, uma glória, que os israelitas não podiam nem olhar para Moisés. E aí ele colocava um véu, porque esse brilho ia se desvanecendo quando ele descia do monte. Então, o apóstolo Paulo conta mais ou menos essa história, fala dessa antiga aliança e diz que até hoje, aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ainda está na antiga aliança. Mas o mesmo Deus que falava com Moisés do lado de fora é o mesmo Deus que agora fala conosco, estando dentro de nós. Porque quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, essa glória agora se expressa em nós, de dentro para fora. E por isso vamos sendo transformados e transfigurados de glória em glória. A palavra do texto em grego é metamorfos, ou seja, metamorfose, transformação, transfiguração. O que Deus quer é que nos transformemos a cada dia, dia após dia. Pedro, depois do Pentecostes, quando foi criticado e acusado de estar embriagado, se levantou com os 11 e com autoridade discursou, porque ele não estava embriagado, ele era cheio do Espírito Santo. E ele agora, naquele momento, ele não se levantou sozinho, com impulsividade. Ele se levantou com os 11.
Ele deixou de ser grosseiro, impulsivo, covarde. Ele foi transformado, transfigurado depois da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, tem que haver uma explosão. E a cada dia vamos ficando mais e mais santos, mais e mais parecidos com Jesus. Lá em Romanos 8, de 29 a 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Jesus, quando veio ao mundo, veio como unigênito do Pai, mas depois do seu ministério, passou a ser um primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Mas se fazemos parte da família de Jesus, temos que ter coisas parecidas com ele, temos que ter nosso caráter parecido com ele. Temos que amar como ele, temos que ter a paz dele, temos que ter a bondade dele. Mas às vezes, assim, muitas coisas nos impedem de ter essa herança. Se fazemos parte da família de Jesus, temos que ter a herança do Pai. Existe um sangue que clama a nossa filiação, que é o sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus na cruz diz a Maria que ali estava seu filho e a João que ali estava sua mãe, estava demonstrando que uma família havia nascido ali na cruz do Calvário. E é essa a vontade de Deus, que vivamos em família a partir da cruz. Deus quer ver seus filhos em unidade e total comunhão. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, lá no tabernáculo, essa arca tinha que ser carregada no ombro de 4 sacerdotes. E cada um deles tinha que carregar a arca, a presença de Deus, andando no mesmo passo e indo na mesma direção. Nenhum deles podia andar mais rápido que o outro. O passo tinha que ser o mesmo. A direção tinha que ser a mesma. E hoje, os sacerdotes somos nós. Nós temos que carregar a presença de Deus em unidade, caminhando na mesma direção, andando no mesmo passo. E que passo é esse? O passo do amor, da misericórdia, da paz e da pacificação. É o passo da bondade e da alegria no Senhor. Somos iguais? Não, claro que não. Nós somos diferentes e Jesus ama sermos diferentes, porque ele usa cada um de nós de maneira diferente, na diversidade de coisas que ele quer que façamos em prol do reino de Deus. Mas esse passo do amor, da misericórdia, da paz, da pacificação, da bondade, tem que ser o mesmo passo. Jesus, quando curou os 10 leprosos, isso é contado lá em Lucas 17, de 15 a 19, somente um voltou para agradecer. Eram 10, mas somente um voltou com gratidão no coração. E quando pediram para que Jesus os limpasse, o fizeram de longe. Mas quando o rapaz volta para agradecer, ele se aproxima de Jesus, porque sabia que estava limpo. Agora limpo, ele podia se aproximar de quem removeu o abismo, a barreira. E ele voltou pulando e glorificando a Deus, o Pai. Quer ser glorificado em nossa vida. E essa tem que ser a nossa postura, a despeito de toda e qualquer adversidade que passamos. Nós temos que glorificar o nome do Senhor por Ele ter nos limpado, removendo a nossa sujeira e fazendo a ponte para que pudéssemos nos aproximar do Pai.
que é santo em todo o tempo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos deformou. Os traumas nos deformaram. Muitas situações da nossa vida nos deformaram. Mas quando nos aproximamos do Pai Eterno e permitimos que o seu Santo Espírito nos envolva, vamos nos transformando de glória em glória até ser dia perfeito. Quando convidamos Jesus para entrar em nosso coração, passamos a ter a sua luz e os lugares escuros da nossa alma e da nossa vida vão sendo iluminados por Ele. Vamos voltando a sermos a imagem e semelhança do Senhor. E a cada dia vamos nos tornando mais e mais a imagem e semelhança de Jesus. Quando eu era líder dos jovens da igreja, fui líder deles por 12 anos. Todo último culto do mês, todo último culto do ano, a gente fazia uma avaliação e eu perguntava a cada um deles se eles tinham se tornado mais ou menos a imagem e semelhança de Jesus. Eles não precisavam falar para mim, mas eles precisavam refletir sobre isso. Todos nós temos que refletir sobre isso. Estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, em sua compaixão? Ou estamos a cada dia nos afastando mais de Jesus com nossa religiosidade, com nosso apontar de dedo, com nosso julgamento e condenação aos outros, quando a gente não tem esse direito, porque somos tão pecadores como qualquer um? Então, isso é uma coisa para nós pensarmos. Então, a minha oração por mim e por você é que em todas as situações das nossas vidas, nós possamos colocar nosso olhar em Jesus. A minha oração por mim e por você é que a glória de Deus possa brilhar permanentemente em nosso rosto e assim iluminarmos quem está em trevas. Minha oração por mim e por você é que nós peçamos ao Espírito Santo, essa tem que ser uma petição diária, para que o Espírito Santo nos transforme todos os dias, para que nos tornemos mais e mais a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo. Nos tornarmos mais e mais a imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Essa é a minha oração por mim e por você. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.